Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, com componente de Química, e vamos responder uma questão do Enem 2024, questão 122. Então, vamos para a análise da questão. Essa questão aqui, ó, ela tinha todo um comando, né, todo um contexto biológico, porém lá no comando da questão era química, tá? Então, é uma questão tranquilamente para ser trabalhada tanto com componente de biologia como de química. Então, vamos analisar aqui, ó. Nós temos o metabolismo de procariontes. O esquema, ele representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos. Então, na imagem, o aluno observando, né, ele vai ver que de um lado eu vou ter o ciclo do nitrogênio com algumas etapas, a etapa de número 1 e a etapa de número 2. E no outro lado da imagem, nós temos o ciclo do carbono, com também outras etapas. Etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Então, totalizando aí, nós temos 5 etapas. Aí o comando da questão vai pedir da seguinte forma: em qual dessas etapas, né, das 5 etapas numeradas, ocorre uma transformação redox? Falou de transformação redox, quer dizer que vai haver ou uma transformação, né, uma reação aí, onde vai acontecer redução, ou vai acontecer o quê? Oxidação. Aí nós estudamos, né, que a redução é quando há aqui uma queda, né, uma diminuição do número de NOx, enquanto a oxidação, um aumento do número de NOx. Porém, eu ainda não sei se nessa etapa que ele quer que eu analise, aconteceu redução ou oxidação, então eu preciso analisar. Qual é a etapa que ele quer que eu analise? Como ocorre nos procariontes nitrificantes. Então, ó, vou lá para a imagem e vou procurar nos dois ciclos onde acontece essa transformação das procariontes nitrificantes. E eu observo aqui, ó, que é exatamente nesse processo aqui, ó. O que acontece nas procariontes nitrificantes? Elas vão converter NH3 em nitritos. Quem são esses nitritos? NO2- e NO3-. Vou ter que fazer aqui a análise para saber se nesse processo aconteceu redução ou oxidação. Então, vamos lá, ó. NH3 vai se transformar tanto em NO2- como NO3-. Aí, nós estudamos lá na química, né, que alguns elementos químicos possuem NOx, alguns fixos e outros não. E é isso que eu preciso analisar. Aqui no hidrogênio, eu sei que o hidrogênio, né, ele vai ter o quê, ó? Mais 1. Porém, eu tenho a presença de 3 hidrogênios. Então, vai ficar no total de mais 3. Eu preciso anular aqui esses NOx. Se de um lado eu tenho mais 3, quer dizer que o nitrogênio vai ficar com carga menos 3. Então, é isso. Já achei aqui o NOx do nitrogênio, que é o que eu estou analisando. Do outro lado, eu tenho a presença de 2 oxigênios. Eu sei que o oxigênio possui carga menos 2. Eu tenho a presença de 2 oxigênio. Então, eu não vou ficar somente com carga menos 2. Eu vou ficar com carga menos 4. Para anular o nitrogênio, né? Ele vai ficar com carga mais 4. Então, ó, menos 3 foi para mais 4. O NOx aumentou ou diminuiu? Esse NOx aumentou. Isso quer dizer que aconteceu aqui, ó, o processo de oxidação. Já analisei aqui o tópico principal que a questão está me pedindo.
aconteceu aí uma oxidação. Então, eu vou procurar em todos os demais processos, etapas, onde acontece também uma oxidação. E onde aconteceu uma redução, eu vou excluir, porque não é a alternativa correta. Então, vamos começar aqui, ó. Etapa 1. Na etapa 1. O que acontece, ó? Procariontes fixadores de nitrogênio convertem N2 em amônia. Então, ó, o N2 vai se transformar em amônia, NH3. Nós sabemos que todos os compostos simples possuem NOx igual a 0. Então, já encontrei. Hidrogênio possui carga, né, mais 1. Eu tenho um total de 3. Então, somando isso, vai ficar mais 3. Para poder anular o número de NOx, o nitrogênio vai ficar com carga igual a menos 3. O que aconteceu aqui nesse processo? Foi de 0 para menos 3. Isso quer dizer que o NOx diminuiu. Aconteceu redução. Aconteceu a mesma situação? Não. Deveria acontecer a oxidação. Então, eu já posso excluir aqui, ó, a etapa 1. Eu vou analisar aqui a etapa 2. Procariontes desnitrificantes convertem nitratos. Quem são os nitratos, gente? Ó, NO3- em N2. Fazendo toda essa etapa que eu fiz anteriormente, calculando os NOx, eu vou observar que aconteceu também uma redução. Então, a etapa 2 também não é a correta. Analisando a etapa 3 e a etapa 4, as plantas fixam CO2. E na 3, ó, procariontes fotossintetizantes fixam CO2. Quando eu analiso esse termo, as plantas, elas fixam o CO2, eu estou falando aí do processo de fotossíntese, ou seja, vai ter a presença aí de C6, H12O6. E se eu, antes mesmo de fazer, né, a resolução da etapa 3 e 4, o processo é o mesmo. Se o processo é o mesmo, é claro que não poderia ser a alternativa correta nem 3 nem a 4, porque a questão ela seria anulada, porque nós encontraríamos aí duas respostas. E não é o caso, né? Eu preciso somente de uma única resposta correta. Então, ficamos aqui agora com a etapa 5, onde procariontes decompositores convertem o carbono fixado em CO2. Ou seja, é o processo oposto do que acontece na etapa 3 e 4. Como assim, ó? Eu vou ter, ó, C6, H12O6 se transformando em CO2. Vou analisar aqui, ó. Oxigênio tem carga menos 2, porém eu tenho 2, né? Então, menos 2 vezes 2, eu vou encontrar menos 4. Para poder anular aí, as cargas do NOx, o outro lado precisa ser mais 4, porque mais 4 menos 4 vai dar 0. Encontrei aqui o valor do carbono, mais 4. Vou analisar aqui o outro lado, tá? Oxigênio é menos 2, eu tenho 6. Então, menos 2 vezes 6, eu vou encontrar menos 12. O hidrogênio vai ser mais 1, porém, eu tenho 12. Mais 1 vezes 12, eu vou encontrar mais 12. Analisando aqui, ó, gente, eu ainda preciso encontrar o carbono. Eu tenho mais 12, menos 12. A questão, ela já foi, o NOx já foi anulado, né? Porém, eu preciso da carga do carbono. Para dar certo aqui, ó, o carbono tem que ser 0. Então, o que aconteceu nessa etapa? O carbono foi de 0 para mais 4. O NOx aumentou. Se o NOx aumentou, aconteceu aí o processo de oxidação. Ou seja, é a única etapa que eu também encontro oxidação, assim como a primeira etapa, né, que eu estava analisando. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa é etapa 5. Tá aí uma questão um pouquinho longa, né?
devido à quantidade de etapas que eu tinha que analisar, mas espero que vocês tenham compreendido e gostado da resolução dessa questão. Então, até a próxima!